Olá, voltei para continuar a conversa com você sobre o medo. E hoje a nossa conversa vai ser como você identificar e compreender o medo que você está sentindo. Então, em primeiro lugar, você não comece a duvidar do seu medo, porque para quem sente o medo, ele é real e é assustador, independente do que tenha acontecido, tá? É importante que você não diminua o tamanho desse medo inicialmente. Se for um medo pequeno, tudo bem. Se for um medo médio, ok. Se for um medo gigante, tudo bem também. O importante é você aprender a identificar aquele medo, tá? Para você buscar uma compreensão o porquê que ele está existindo dentro de você. É importante você escutar esse medo, esse sentimento, tá? Que lhe foi causado ainda, né? Bem provável que tenha sido provocado ainda na tua infância. É importante você mostrar para si mesmo uma tranquilidade, uma segurança quanto às suas descobertas, independente de qual tenha sido essa descoberta e o que pode ter causado esse medo. Então, quando a gente faz descobertas sobre a nossa história, é provável que isso vai nos gerar outros sentimentos que vão acabar acompanhando o sentimento do medo que já existe. E aí vai nomear cada sentimento que for surgindo ali, né? Que for aflorando diante das descobertas. É muito importante que você acolha esse medo. Acolha todos os sentimentos que forem aflorando junto com ele, porque ele é teu. E uma vez que a gente não acolhe aquilo que é nosso, ele vai continuar nos perseguindo, principalmente se for alguma coisa desagradável. Gruda no nosso pé e não larga mais. Também oriento para vocês que uma forma de aprender a identificar e a compreender esse medo é de você mentalizar pensamentos positivos. Eu sei o quanto é difícil quando se tem um sentimento como o medo, mentalizar pensamentos positivos, mas é possível. Só é difícil, mas é possível e é importante você mentalizar esses pensamentos positivos, porque para cada medo você vai perceber, cada medo percebido, você vai tomar uma decisão para agir a seu favor, a favor da sua vida. Porque se você continuar permitindo que esse medo faça parte de você, o medo ele vai te impedir de muitas coisas maravilhosas que você tem aí dentro, né, de você e tem a vontade de viver. Então, o medo, como eu falei no vídeo anterior, ele paralisa a vida inteira. Então, olhe para esse sentimento, identifique, acolha, dê carinho para que ele vá embora. Senão ele vai permanecer. Se você não der uma atenção agora, ele vai embora. E aí quando você percebe o que você está sentindo e de onde surgiu, vai fazendo suas descobertas, fica mais fácil para você tomar decisões conscientes e partir para uma ação, né? E resolver esse problema, resolver esse medo diante de qualquer descoberta ou de qualquer desafio que você venha a encontrar pela frente. E aí você deve estar me perguntando, tudo bem, eu sou adulto e vou lidar dessa forma. São alguns recursos, né? Não é uma receita mágica, mas são alguns recursos que podem te ajudar se você conseguir colocar em prática, se você se disponibilizar para colocá-los em prática. Ok, e se for uma criança? Como que eu ajudo, né? Se for o meu filho, se for a minha filha, como que eu posso estar auxiliando eles
nesse processo de identificação do medo? Não muda muita coisa, né? O que vai mudar é a forma que você vai acolher esse medo dessa criança. Então, também não diminua o medo dele dizendo que é uma besteira, é frescura, não existe nada, é coisa da tua cabeça. Porque quando, para a pessoa que sente o medo, esse medo é real. O imaginário se torna real e assustador. Então, não fale que o medo dele é pequeno ou que o medo dele é insignificativo, tá? Porque para ele tem um significado e teve uma origem. O medo, assim como todas as outras emoções, sentimentos, eles não surgem do nada. Eles surgem de alguma coisa, de alguma situação, em algum momento, tá? Escute a sua criança, o seu filho, com muita atenção. Deixe ele contar sobre o medo. Se interesse pela história dele, que ele vai conseguir. Ele, ao perceber que ele está sendo escutado e acolhido naquele medo dele, ele vai trazer o como, o quando, qual é a cara, qual é o formato, qual é o tamanho desse medo que ele tem. Transmita uma mansidão e uma segurança para que ele sinta, né, essa mansidão em você, essa tranquilidade, e ele sinta uma confiança para trazer aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está sentindo em relação àquele medo. Não obrigue a criança a enfrentar o medo sozinha, tá? É importante que você auxilie. Por exemplo, o teu filho ele tem medo de dormir no escuro. E aí você vai e coloca ele para dormir direto no escuro. Isso pode provocar um medo ainda maior, tá? Porque o medo não foi trabalhado. Então, você precisa ir trabalhando aos poucos, né? Diminuindo a luz do quarto, deixando às vezes a porta até aberta, né? Uma luz no corredor, um abajur dentro do quarto, para ir trabalhando esse medo com ele. À medida que esse medo for indo embora, ele vai conseguir, ele vai dar conta de dormir sozinho no escuro com a porta fechada. Mas precisa-se de um tempo. Você também, que já é o pai, é a mãe, pode usar livros de histórias para contar histórias e ajudar essa criança a ir entendendo o medo, né? E entendendo que alguns medos são imaginários mesmo, eles não existem, mas aí vai ter formas de você ajudá-la a vir para essa realidade. Incentivar os pensamentos positivos também, assim como você, que é adulto, as crianças também produzem pensamentos negativos, tá? E elas vão construindo pensamentos negativos, vão construindo crianças, pessoas adultas pessimistas, e pessoas pessimistas elas vão se tornando pessoas introvertidas, né? Mais introspectivas. E o medo infantil, ele afeta o desenvolvimento global da criança. Afeta o desenvolvimento emocional, psicológico, o social, o afetivo e o processo de aprendizagem dessa criança na escola também. Então, crianças com muitos medos, ou que seja um medo apenas, ela pode ter um prejuízo muito significativo durante as suas fases do desenvolvimento. E, por último aqui, acolha o medo do seu filho. Mas lembre-se sempre, se você sente medo, você precisa acolher o seu medo primeiro, tá? Para depois você conseguir auxiliar o seu filho. E se você precisar ainda, além de tudo isso, precisar de uma ajuda profissional, eu estou aqui, me coloco à disposição. Eu me chamo Suzana, sou psicóloga clínica, atendo aqui na cidade de Maringá e será um prazer poder ajudá-lo.